As empresas de tabaco são conhecidas por usar táticas promocionais absurdas para vender cigarros. Mas de longe, a tática mais polêmica foi usar médicos para promover seus produtos. Entre 1930 e 1950 milhares de anúncios de rádio, impressos e comerciais mostravam profissionais de saúde afirmando que cigarros não faziam mal e até eram benéficos. Isso levanta perguntas. Quais empresas estavam por trás desses anúncios? Como essas empresas convenceram médicos a aprovar alegações absurdas de saúde e aparecer nos anúncios? E mais importante, como essas empresas se safaram disso por tanto tempo? Para responder, precisamos analisar 3 empresas de tabaco. A primeira delas é a American Tobacco. A American Tobacco, fabricante dos cigarros Lucky Strike, é creditada como a primeira empresa a apresentar médicos em seus anúncios. Mas por que usaram médicos? Nos anos 1930, fumar era comum entre homens, mulheres e até a maioria dos médicos nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, havia uma crescente preocupação pública sobre os riscos à saúde causados pelos cigarros, devido a um aumento alarmante nos casos de câncer de pulmão entre o público em geral. Naquela época, não havia evidências clínicas de que o fumo causava esse aumento, permitindo que empresas como a American Tobacco criassem um plano para tranquilizar o público. O plano era recrutar médicos em campanhas de marketing para acalmar o medo do público sobre a ligação do fumo ao câncer. Veja um exemplo. A American Tobacco afirma em anúncio que mais de 20 mil médicos consideram os cigarros Lucky menos irritantes e protetores da garganta contra irritação e tosse. Essas afirmações são, é claro, complementadas por um médico sorridente que aparentemente aprova o que está sendo dito no anúncio. Hoje essas afirmações parecem absurdas, mas na época eram vistas como verdade. Como a American Tobacco conseguia fazer isso? Bem, a resposta mostra como esses anúncios de cigarros com médicos eram corruptos e enganosos. No fim dos anos 1920, o presidente da American Tobacco, George Washington Hill, buscava motivos para consumidores comprarem cigarros Lucky. Devido à crescente preocupação sobre os efeitos do cigarro na saúde, ele queria usar um argumento médico para provar que seus cigarros não eram prejudiciais. E assim, sem nenhuma evidência científica real para apoiar sua afirmação, George insistiu que o processo de torrefação pelo qual os cigarros Lucky passavam diminuía a irritação na garganta. Para comprovar isso, a agência da American Tobacco enviou milhares de caixas de cigarros grátis a médicos e pediu que respondessem a uma pergunta. Lucky são menos irritantes para gargantas sensíveis do que outros cigarros? E assim, ao receberem um maço de cigarros grátis e só precisarem responder a uma pergunta simples, 20.679 desses médicos disseram sim. E isso já bastava como evidência para a American Tobacco. Sem realizar nenhum outro teste aprofundado para apoiar sua afirmação, a American Tobacco passou a produzir milhares de anúncios dizendo que os médicos aprovavam sua alegação de que fumar cigarros Lucky realmente beneficiava sua garganta e pulmões. Esses anúncios impressos ridículos foram elogiados e realmente aliviaram o medo do público sobre a ligação entre fumar e câncer de pulmão. Devido ao sucesso dos anúncios, outras empresas de tabaco, como a Philip Morris, passaram a prestar atenção. Hoje, a Philip Morris é uma das maiores empresas de tabaco do mundo, mas nos anos 1930 era apenas um novato no mercado. Buscando expandir seus negócios, a Philip Morris percebeu o sucesso da American Tobacco com o marketing focado na medicina e decidiu adotar a mesma estratégia. Eles passaram a fazer anúncios em revistas com descobertas de médicos dizendo que os cigarros Philip Morris ajudavam a aliviar a irritação na garganta. Por exemplo, este anúncio de 1937 diz que um relatório de médicos concluiu que, ao trocar para Philip Morris, todos os casos de irritação em fumantes sumiram ou melhoraram muito. Na verdade, essa afirmação era falsa, e a forma como a Philip Morris manipulou os médicos para concordarem é chocante. Assim como a American Tobacco conquistou médicos com maços grátis de cigarros, a Philip Morris também queria recrutar médicos para seu lado. Mas eles se esforçaram muito mais para conquistá-los. Representantes da Philip Morris participavam de convenções médicas o ano todo, montando estandes onde médicos pegavam cigarros grátis, relaxavam em sofás e socializavam. Centenas de médicos nessas convenções faziam fila para receber seus cigarros grátis e conversar com esses representantes sobre a possibilidade de realizar pesquisas para a Philip Morris. Agora, é claro, toda essa manobra era um exemplo claro de que a Philip Morris estava tentando conquistar os médicos e que eles realmente não se importavam com os sintomas médicos causados pelo cigarro, mas o plano deles funcionou perfeitamente. Recrutar médicos permitiu que publicassem anúncios em revistas médicas oficiais, o que ajudou a convencer o público de que seus produtos eram saudáveis. O que a Philip Morris alegaria ser saudável em seus produtos? Muitas das alegações já foram mostradas antes. Os cigarros da Philip Morris pareciam causar menos irritação na garganta e pulmões. Como você deve ter imaginado, os médicos, agora funcionários da Philip Morris, basearam essas alegações em testes duvidosos.
A principal fonte dessas alegações era o fato de a Philip Morris adicionar um produto químico chamado dietilenoglicol aos seus produtos, uma substância que aparentemente deixava seus cigarros mais úmidos e menos irritantes do que qualquer outra marca. A pesquisa financiada pela Philip Morris envolveu injetar o produto químico nos olhos de coelhos para observar a irritação. Esse estudo mostrou que o produto químico causava menos irritação. Mesmo com pesquisadores independentes contestando os resultados, o estudo virou destaque em centenas de anúncios da Philip Morris, em revistas, no rádio e em publicações médicas. Agora, ao afirmar que seus cigarros eram saudáveis, a Philip Morris rapidamente virou uma grande marca, mas seu envolvimento com o meio médico não parou aí. Durante os anos 30, a Grande Depressão fazia organizações médicas perderem milhões de dólares. Graças ao financiamento da Philip Morris, essas organizações se mantiveram desde que a empresa continuasse publicando anúncios imprecisos em revistas médicas. A Philip Morris estava profundamente envolvida no mundo médico. A propaganda deles fez médicos recomendarem cigarros Philip Morris a pacientes com tosse e outros sintomas, alegando que eram menos irritantes que outras marcas. Após ouvir isso, você pensaria que esses anúncios não poderiam ser mais manipuladores ou fraudulentos. Mas fica assim. Isso porque uma empresa chamada R.J. Reynolds levou essa estratégia ainda mais longe e criou a campanha de marketing médico mais notória de todos os tempos. Nos anos 1940, a R.J. Reynolds, famosa pelos cigarros Camel, buscou aproveitar o sucesso do marketing médico das demais empresas de tabaco. No entanto, eles fizeram isso por meio de uma abordagem completamente diferente, que manipulava e romantizava a imagem dos médicos perante o público para benefício próprio. R.J. Reynolds criou uma campanha chamada Mais Médicos, uma campanha que afirmava que todos os médicos preferiam os cigarros Camel a qualquer outra marca. Segundo a R.J. Reynolds, eles pesquisaram médicos de várias áreas em todo o país sobre a marca de cigarro que preferiam. Embora essa afirmação em si já seja questionável, a principal preocupação é a seguinte: eles perguntaram aos médicos qual era a marca preferida deles logo após terem dado um maço de cigarros Camel de graça. Isso torna a afirmação de que todos esses médicos preferiam essa marca tendenciosa e ilegítima. Mas mesmo sabendo que estavam errados, continuaram a imprimir milhares de anúncios baseados nessas descobertas falsas por mais de 6 anos, sem que ninguém questionasse. Nos anos 1950, essas 3 empresas e várias outras já desfrutavam de crescimento exponencial e lucros milionários, graças à exploração do setor médico. No entanto, suas táticas de marketing desonestas não durariam muito. Na década de 1950, já havia diversas pesquisas comprovando claramente a ligação dos cigarros a várias doenças graves. Essas descobertas destruíram a confiança do público nas empresas de tabaco, levando instituições médicas dos Estados Unidos a rejeitarem futuros financiamentos dessas companhias. E assim, em 1954, o último anúncio de tabaco com um médico foi impresso, e a partir daí, a indústria como um todo nunca mais usou médicos em seus anúncios. Ainda assim, empresas de tabaco seguiram fazendo propaganda de formas duvidosas. Veja meu vídeo sobre a história suspeita da publicidade da Marlboro na Fórmula 1.